Você sabe aquela situação que você já orou, já chorou, já pediu ajuda e ainda assim você continua carregando ela dentro de você? Você já levou a Deus, mas não conseguiu deixar lá. Você voltou para casa com o mesmo peso. Existe uma diferença enorme que eu quero te mostrar hoje entre você falar para Deus sobre o seu problema e realmente transferir esse problema para as mãos dele. E essa diferença está num gesto físico de um rei registrado no livro de 2 Reis 19, o rei Ezequias, que mudou o destino de uma nação. Se você está carregando algo pesado demais, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai aprender a estender a carta e entregar nas mãos de Deus. O versículo chave dessa mensagem é 2 Reis 19, 14. E eu preciso que você leia com atenção. Diz assim: Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu, depois subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Esse é o gesto mais poderoso de fé que você pode fazer. Não é gritar, não é lutar, não é provar nada para ninguém. É subir e estender. Mas para entender o peso desse gesto, eu preciso te contar o que estava acontecendo. Senaqueribe, o maior rei da terra, naquele momento, tinha enviado mensageiros com uma carta afrontando, com uma ameaça oficial. Por 2 dias, um homem chamado Rabsaque ficou gritando do lado de fora dos muros: quem é o seu Deus? Por que ele seria diferente dos outros deuses? Sabe o que isso representa hoje? Isso representa o diagnóstico que chegou até você. A notificação de despejo, aquela mensagem de separação, o resultado do exame, aquele documento que oficializa uma ameaça, uma afronta que você vinha ouvindo. Ezequias, ele recebeu aquela carta, ele leu e ele fez uma escolha, que essa escolha mudou o rumo da história daquela nação. Olha o que ele fez. Subiu ao templo e estendeu a carta diante do Senhor. Ele não ficou segurando um pedaço de carta na mão. Ele não ficou lendo e relendo e se martirizando. Ele abriu e colocou diante de Deus. Olha, povo de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você agora. Você já foi até a presença de Deus com o seu problema? Quando você foi, como é que você fez? Você deixou ou você trouxe ele de volta? A maioria das pessoas, elas até conversam com Deus sobre o problema, mas elas não entregam. Talvez você tenha orado, você tenha chorado, você conversou com ele sobre o que você estava sentindo, mas aí quando terminou a oração, é como se você tivesse pego de volta. Isso não é transferência. A gente pode chamar isso de uma consulta, talvez até de uma terapia. A diferença está aí. Carregar a afronta é você receber como se ela fosse sua. É você guardar aquilo e deixar que ela produza em você o medo que o inimigo quer produzir. Transferir é entregar. E foi esse o gesto de Ezequias. Foi ele dizer assim: isso aqui não é mais meu. Isso aqui
pertence a ti, Senhor. Você não transfere o que ainda está segurando. Tem alguém aqui que ainda está lendo a carta repetidamente, até mostrando para as pessoas, para os familiares, para os amigos, comentando, procurando uma saída humana. Como é que você vai achar uma saída humana para um problema que a solução é divina? Hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você a estender essa carta de afronta, de humilhação diante de Deus. A Bíblia diz que assim que Ezequias estende a carta e ele ora ao Senhor, na oração ele fala tudo o que está acontecendo. Na oração ele mostra o quanto ele confiava e tinha certeza que o Deus dele era vivo. Ele diz: Senhor, vê, Senhor, ouve, Senhor, abre os olhos. Ele chama a atenção de Deus para olhar para aquilo que ele estava vivendo, mas não como um espectador, mas como um juiz capaz de julgar a causa dele. E é aí que Deus responde. Ouça, por favor, o que ele diz. Ele diz assim: olha, essa afronta, Senhor, não foi para mim. Ele afrontou o Senhor. Ele se levantou contra o Senhor. Ali, Ezequias está transferindo toda a responsabilidade para Deus. Você entende o que isso significa? O que eu estou dizendo para você agora? Quando o inimigo te afronta, quando as palavras te diminuem, quando o diagnóstico chega, quando a traição acontece, quando a porta se fecha, isso não está sendo feito com você, mas com o Deus que você serve. São afrontas ao Deus a quem você clama. E Deus não vai deixar isso sem resposta. Você pode ter certeza, Deus não permitirá que ninguém afronte o nome e a glória dele. Você não precisa se defender. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa apresentar a Deus, transferir, entregar e deixar que o Deus Todo-Poderoso assuma essa causa e te dê a vitória. Eu creio que se você fizer isso hoje, estender as suas afrontas diante do Senhor e entregar, mas sabe, falando especificamente o que está acontecendo, eu creio que em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele vai se levantar e fazer como ele fez na vida de Ezequias. A afronta vai deixar de ser sua responsabilidade e vai passar a ser responsabilidade de Deus. A vitória vai vir completa e o nome dele será glorificado na tua vida. Você topa estender diante de Deus as afrontas que você tem enfrentado? Você topa? Então, olha, antes de eu orar por você, diga para mim aqui nos comentários, que ameaça você tem carregado sozinha, sozinho? Qual afronta você tem guardado com você? Talvez até falando com pessoas mais próximas, mas que hoje você quer falar e entregar nas mãos de Deus. Escreva aqui agora, porque eu vou orar nesse instante e eu sei que Deus vai responder. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, me acompanhe nesse instante, nessa oração. Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso Deus, ele vai nos ouvir e nos abençoar. Pai, quero entregar nas tuas mãos as afrontas, as lutas que essa pessoa tem vivido, as humilhações que ela tem passado. Senhor, quero colocar na tua mão para que o Senhor leia, e não somente leia, para que o Senhor
traga a solução. Deus, essas humilhações não estão sendo feitas a nós, mas a Ti, Senhor. Então dá um basta hoje, dá um chega hoje. Como o Senhor entrou na causa de Ezequias e deu a vitória, que o Senhor entre na causa desta irmã, deste irmão e dê a vitória. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor e a derrota de todos os teus inimigos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê? Confia? Então faz o seguinte: entrega, descansa e creia no agir de Deus. Amém? Olha, é importante que você deixe sua curtida, é importante que você compartilhe para que outras pessoas também que estão sendo afrontadas sejam ajudadas. Inscreva-se aqui no nosso canal, participe dessa nossa comunidade de fé para que você possa sempre receber as mensagens poderosas. E deixa aqui no comentário, que carta hoje você entregou nas mãos de Deus. Deus te abençoe e te conduza a grandes vitórias.